verificar a palavra, nós iniciamos quando muito, mas o que é de interesse de todos os crentes, e que está ali até o povo, porque o povo também seguindo esse poder, essa administração de Deus, que é a vinda do Senhor, para as igrejas, Nós vamos pensar disso porque há muitos lados sobre a vinda do Senhor. A pessoa chama de mundo, não será, na verdade, o mundo. E a vida intermediária é antes dos outros acontecimentos, é um acontecimento específico para a igreja do Senhor. Ela não operar o mundo, as pessoas que não são crentes. Ela é específica para os crentes disso e também para os crentes que estão em Cristo, todos os crentes. Essa é uma manifestação gloriosa. Nós temos hábitos colocados no pé, e eles são Bíblias, que significam na carta do apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda sessão, 6, capítulo 2, verso 1. Nós lemos juntos, lemos. Ora, irmãos, procuramos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa religião. Deus, a palavra possível está sendo todos reunidos na casa do Senhor, a culto aos Deus. Irmãos, o nosso tema é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a vinda do Deus. Claro, não temos sobre esse assunto. Hoje, nós voltaremos às nossas depois, não somente para o ensino do livro das licenças, sobre o qual lidaremos diretamente, uma vez que estaremos estudando dessa maneira verso 9 do capítulo, desse capítulo 2, são vocês que direito ao arrebatamento da igreja. Todo mundo vai tomar a sua igreja com um prato, vai tratar a igreja a face dela. Então, esse assunto, onde esse que nós deixamos, e nós temos que, nesse saber, claramente, não sermos vítimas sobre o Senhor. A gente não pode ir menos do que nem para afirmar, tem que conhecer, tem que saber. Isso nós vamos falar bastante sobre esse assunto da vida do Senhor. Deus, meus irmãos, no lugar do nosso qual não fala da segunda vinda do Senhor Jesus, mas da vinda do Senhor. Eu não falo da segunda vinda, como normalmente vou falar, mas fala da vinda do Senhor. Ele certamente serviu a promessa dos anjos, que no dia da ascensão de Jesus ao céu, onde ali, naquele momento tão extraordinário, Jesus é claro, e no nuvem, diz o texto lá, e estão os espíritos do céu, enquanto isso, e eis que se tiveram 2 anos vestidos, dando sua delícia, homens Deus, por isso escutando para o céu. Esse Jesus que negócio foi recebido, esse no céu, a vir como o céu existia. Eu não tenho juízo esse dia, porque muita gente está na igreja, pessoas que estão na igreja, mas não enganam a escutação de Jesus. Eles não são crentes, eles são apenas religiosos. Esse é o juízo. Eles são ficar. São os salvos são preparados. Isso não é gente nada, gente. A nossa fé, a nossa crença, a nossa firmeza, para com o Senhor Jesus Cristo. Muito bom isso. A gente está firme, sempre na presença do Senhor. Então, essa é a irmãos da especial, como posso definido por parte do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, que o Senhor Jesus decidirá, ele irá à terra, irá após as para ele irá nas alturas e para o igreja. Porque hoje nós ficamos seremos arrebatados juntamente com as nuvens, aí voltar o Senhor e assim estaremos para sempre no Senhor. É sempre glorioso a crente do Senhor. Está bom, fechando aí, por causa de Jesus. Mas já houve muitas coisas por causa do Senhor, mas que o filho, independente das circunstâncias, como o Senhor naquele dia, glorioso. Então, meus irmãos, iniciamos a nossa então, no verso 1, o objetivo final. As mensagens que contemplamos a vida do nosso Senhor Jesus e a reunião com Ele. Porque esse é o seu alvo, tá? Uma condição problema aos irmãos sobre a vida do Senhor, sobre apenas o tema da vida do Senhor. Tudo que envolve esse ponto, a presença da vida, os demônios que abordam, todas essas coisas que envolvem esse grande glorioso da vida do Senhor. No verso de 1 e 2, verso 1, citação desses dois, texto lá está, irmãos, damos pela vida do Senhor Jesus Cristo e pela vida do Senhor. Dois fatos que vão ouvir a vida do Senhor, pela Senhor. Então você está escolhendo o Senhor, vai conversar com o Senhor Jesus Cristo ligado com esse velho. Em sua hora, seu poder. Eu não consigo imaginar esse momento. Como se a aparência de Jesus, e Jesus glorificado, que irá nas alturas com todo o poder de glória. É uma coisa fora do comum. Será uma grande extraordinária que sendo gente pensados por tudo aquilo que passaram por causa do nome do Senhor. Como a pessoa que pensa a esse pessoal dizer, ora, irmãos, eu tenho uma pessoa que diz a sua oração regida do Senhor, e nós temos aos irmãos em Cristo na questão aí. Consideramos membros da família, na pagamento de suas porções amigos, que os quiserem irmãos de Jesus Cristo e de Deus aos. Então, não diz a qualquer pessoa, não foi diz a sociedade, foi diz especificamente aos servos do Senhor, aos irmãos em Cristo Jesus. Isso foi estava nos Escritos certos, inclusive para nós, os Jesus. E vamos abrir Mateus capítulo 12, verso 14. E nós vemos depois de Jesus, e Deus falou para os seus discípulos, diz: eis aqui a minha mãe, e Deus, irmão, você é discípulo de Jesus, você faz parte dessa família do Senhor Jesus. Então você será quem será arrebatado, quem será arrebatado, quem será arrebatado, você vai acabar com Deus. Mas quando ele tem esse motivo da água, você vai se estruturar ao Cristo de Deus. Nós fazemos parte dessa família da versão cristã dos nossos filhos. E está alguma coisa muito criticar o dia hoje. Aonde igrejas consideram membros dele, já pessoas simplesmente descadastradas. Pessoas que na portaria, 9 deles cadastrou, estão no membro do direito do Senhor. Isso é um engano. Porque membro da igreja de Jesus, não estou falando de Jesus, não apenas da igreja do Senhor. São aqueles que são convertidos, aqueles que entregaram o seu trabalho a Cristo.
aqueles que têm uma identificação profunda com o Senhor Jesus Cristo, de essência igual dele, a transformação que ele produz no coração da sua transformada, não apenas um membro da igreja no momento. Então, nós estamos capítulo versículo, por não receber o espírito de escravidão da outra vez, está de terror, mas receber o espírito da adoção de filhos, proclamamos a palavra para o filho. Os filhos têm acesso à casa do pai, é assim, tá? Mas significa que você não precisa verdade, então, o glória dele, mas não era. Os escravos não falam. Ele precisa achar coisa. Aqueles que são filhos, eles entrarão na casa do pai, estarão com o pai. Nesse grande dia, vão ser glorificados pelo Senhor. Que nossos herdeiros, aqueles que entraram em suas corações em suas vidas, são herdeiros. Eles estão entrados no nosso capítulo 17, e nós somos logo herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo. Se é certo que comer passeios, para que também comer, seremos glorificados. Então, ele está dando aqui muitas vezes, ele diz que é tranquilo por ser Jesus. Por aqui, uma palavra que eu parei ali, eu sou você vai dividir, esse testemunho da sua vida espiritual, da sua honestidade de Jesus, e pegou a ouvir, a ajudar. Assim como o apóstolo Paulo serve Deus para os irmãos em Cristo, Jesus mesmo sabia Deus como o nosso consolador. Isso sabemos com certeza na grandeza da Escritura, e segundo a lição 6, capítulo 9, que fora de grande consolo, ao vencereza de tribulações, aquele povo, naqueles dias, não imagina os números 58, 6, da época, quando foi estavam passando uma nação grande, perseguições incríveis sobre a igreja. Então, essas palavras do apóstolo Paulo trouxeram grande consolação. Porque a recompensa é o prêmio, é a bênção de Deus, se é. As coisas continuam. Até hoje, alguém fala hoje que não tem perseguição sobre o perseguição sobre o perseguição em todo lugar. O que você diz para você na sua casa, eu não vou sabia esse ano. Essa aí, e não recebe uma seita, e eu digo, por causa do nome do Senhor. Nós, o povo da seita dos irmãos, se alinham deles, que ouviram naqueles dias, ouviram aquelas perseguições por causa do nome de Jesus. E se identificam eles, e lhes trazem uma mensagem de esperança futura. Esta circunstância que ele foi prometido. E Jesus, você não veio encontrar. E encontrar um propósito. Declara a aqueles irmãos, essa declaração, o propósito dessa vida do Senhor. E aí, nós falamos do mundo da vida. A minha que Paulo fala que é suave. Jogamos. É um pedido de Paulo. É um pedido de Paulo. É uma exortação. O grego verbo é notar, que significa pedir, e notar. E que esse não se do para Caleb, que é ligado em outras passagens, com o sentido de jogar. Então, pedido de Paulo. A lista lá, Maria diga a força com que Paulo serve aqueles irmãos sobre ele está jogando, ele está exortando os irmãos. Significa que o apóstolo exorta mediante a grandiosa e gloriosa esperança do retorno de Cristo. Complemento nessa gloriosa volta do Senhor para os seus nossos de Jesus volta é a surpresa, somos nós, os crentes, fisicamente, somos nós, que a fora, que vem para outro. E como era a gloriosa reunião, a reunião com os inimigos dele, todos aqueles que foram perdoados dos pecados, aqueles que deram a união, os seus volta para ele, volta para cada um de vocês também, e todos os crentes espalhados no mundo, e todos os crentes, todos os tempos, todos aqueles que morreram com a esperança em Jesus Cristo. Essa volta de Jesus, ela nos desviou. A apóstolo estava procurando as Bíblias certeza na fé, pela saída de Deus, através de tudo isso, na doutrina da volta disso, deixaram o mar de fé nas palavras dos anjos, eles estavam pecados dos apóstolos sobre nós, os quais disseram, homens a Deus, porque está olhando para o céu. Esse é o sujeito que pode existir no céu, ali, assim, para o céu, é um instrumento bíblico. Nós devemos crer. E, basicamente, essa volta de Deus, essa volta visível, e nós vamos chegar a Deus, e vamos passar por todos os fenômenos, os acidentes de grande glória. Um dia, ele vai apresentar a sua igreja, vai falar para o seu povo. Então, irmão, ele, na mesa das palavras, eu creio que vai acontecer como está escrito essa nada. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo está dando a vida do nosso Jesus. E ela fala assim, está falando que cheio a vida do Senhor. A vida do Senhor é determinada pela palavra da Luzia, que é o momento que se é ao Senhor de Jesus, nos filhos a igreja do Senhor. A Luzia é todos servemos os filhos dias. A viagem da mente sorrenda do Senhor para declarar a sua igreja, para declarar o povo, para propaganda de nós, o que ele vai falar da igreja é um período de evangelho constante aos servos do Senhor, vindo da parte do mesmo Senhor. Não observa que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 9. Então, você perguntará, irmãos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para eles pagados os vossos pecados, e ver assim o centro do ministério pela presença do Senhor. É assim o tempo do ministério da presença de nós, Jesus. Sabe o que é maravilhoso, mas será um refrigério para o viver do crente. Essa exigência que nós temos em hoje, também, Deus não será nem considerar da manifestação do aparecimento e revelação dos irmãos turísticos. Três coisas importantes, né, que aconteceram nesse dia, esse grande dia: a manifestação do Senhor, o aparecimento do Senhor e a revelação de Jesus. A gente tem que procurar, vamos pegar as postagens. Semana passada, nós falamos sobre isso. Nós conhecemos Jesus, falamos igual, está levando o Senhor, e vamos ter irmãos, a revelação divina do Senhor em comum. Então, devemos com certeza entender como o céu. O céu do Senhor
vão presenciar essa redenção do Senhor com seus próprios olhos, vão receber com seus próprios ouvidos, vão sentir com seus próprios sentidos. Vai ser algo extraordinário. Eu tenho que dizer, índice, né? Como ser isso? Somente os irmãos vão experimentar essa graça naquele glorioso dia. Vale a pena essa experiência. Vale a pena manter os filhos. O amor fez pelo Senhor, capítulo 7, diz aí: a prova da vossa fé, muito mais preciosa do ouro que perece, renovado pelo fogo, se acha em louvor e glória na revelação do nosso Jesus. Ele já tem que passar nas lutas da vida, nas lutas da vida, e caminhar firme no Senhor, acreditando que no dia. Como diz aqui o apóstolo Pedro. E no capítulo 1, verso 3, o apóstolo Pedro diz: portanto, sigilhos bons do homem dele, serem sóbrios e esperar intamente na graça que nos ofereceu na revelação do nosso Jesus. Esperar. Será um dia do nosso Deus, que está na luz. Tipo, capítulo 8, verso 13, acaba Paulo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o agradecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus. Então temos que aguardar o que, irmãos? A bem-aventurada esperança e o agradecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus. Amém? E ainda, importa a honra da sociedade, do mundo, as coisas, nós ficamos com o Senhor pregando, salvando aqueles, reconhecendo os coisas do Senhor, não é sociedade, para a conversão deles, para a criação deles e morremos quando são conosco. Vamos continuar trabalhando enquanto esperamos esta volta do Senhor. Esse dia será o dia do Todo-Poderoso e de Senhor Jesus Cristo. Como vai ser o apóstolo Paulo na primeira carta que foi? O que eles dizem assim: o qual vos confirmaram bem até o fim para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta carta, o apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 12, aguardando e agradecemos para Deus de Deus em os céus, em força de padrões de Deus, sabemos que funciona. A parousia é o pensamento do Novo Testamento. Então, estamos dizendo que começam com a guarda da gente, no seu processo até a organização dos séculos. O seu momento, a sua terceira, não dá para Daniel, capítulo 7, verso 3, verso 11, e eu estava olhando nas minhas zonas da noite, e eis vi nas nuvens do céu um corpo de homem, e viu o salvador do céu, e eu queria chegar a ele. Então, aí, aquele que veio com o Senhor Jesus, daí a ver esses passos que ocorreram e deixam a profecia para a habitação dos homens, não é a habitação que eles não. O centro entende as coisas melhor que os homens, por isso eles levaram a simplicidade, e na cidade de Deus para as emoções. Jesus viu nas nuvens do céu e o homem obteve ao Jesus. E é muito mencionada no Novo Testamento, essa parousia é mencionada no Novo Testamento, outras pessoas da dia, em Judas 8, 25, 31, em João capítulo 13, Atos 3, em Mormos, em Nosso 6, e assim por diante, todos os textos. Essa Bíblia, o que lhe dá a qualidade simbólica de todos. Jesus não veio, o seu nascimento, é um símbolo prometido. Os servos são preditores. Mas agora, a volta para a igreja e para desenvolver todo esse processo que ocorre com o site, ele vem com poder de glória. Não vem mais com sucesso, levou, mas ele está na verdade Senhor. Aquele que recebeu o nome que é sobre todo mundo. Então Jesus para todos os leis que estão no sucesso na terra, e que para a terra, não encontrará Jesus Senhor. Os crentes, os cristãos, eles são os crentes, de vontade. Eu tinha o Senhor, verdade, mas se crente, não fica no pé, os crentes, esse cristão, esse caíram, e o Senhor, a grande temor, e vai usar os Estados Unidos. Então Deus vem, com querido, ele vai buscar o Senhor, ele é o infante, e vem descer para ele. Essa Bíblia diz que na verdade Senhor de certo, mas se resolve como está no verso 14. Ele diz: declarar que Deus tem poder e o Espírito de santificação pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Em tal lugar, a nossa união com Ele. Aqui são os reunidos, e os senhores dizem: não tiverem os 3 reunidos, eles estarão aqui. Mas essa reunião com o Senhor, para a igreja, será ao fim de amor, estará dessa física, Cristo ressuscitado. E todos nós estaremos ou com as suas ressuscitadas entre nós, ou transformados naquele dia. Mas a Senhor não vai ter casa plena com o Senhor, porque nessa parte tem a mesma natureza de Jesus. Também é onde nós alcançamos a perfeição e só o próprio alcançar mais para frente. Só o Senhor e não sai de ser de assim como eu acho, está essa criação de escapar para o verso 17. Então, por nós que ficamos vivos, seremos levantados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar os seus e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a Deus que Jesus morreu. Ele não pisa. Ele não faz. Ao toque da última trombeta, há um fenômeno do arrebatamento da igreja, e que vai acontecer para que haja arrebatamento. É um processo espiritual. Todo certo de Jesus vai arrebatar. E os então, arrebatar, transformar, jogar o bom com o Senhor, estará sempre com o Senhor. Será, meus irmãos, o fim da aceitação diz que os crentes com o Senhor acabou essa separação. A igreja do Senhor será aparecer no Senhor. Assim como o início da plena ideia da comunhão dos santos, como ele, os lugares celestiais, esse ajuntamento dos crentes comigo, para a igreja, incluirá tanto os crentes mortos como os crentes que estiverem vivos na igreja do outro dia. Como eles sabem nas escrituras, os quais serão ressuscitados, e ressuscitados seus corpos. Os crentes que estiverem vivos, naquele momento serão transformados numa natureza divina, por Cristo. O apóstolo Paulo dessa natureza divina dos efésios.
Vamos agora pintar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ele diz lá, mas de fato, Cristo ressuscitou de mortos e foi deu as primícias dos mortos. Então a ressurreição é Cristo. O corpo de Cristo foi o preço, né? Como o primeiro corpo dos santos, Senhor ressuscitado, então proceda ao seu resultado. Versículos 15 e 30. Mas dirá, como ressuscitamos os santos? E como é que capítulo 15, versículo 31 é a resposta. E há como celeste e cinco celeste. Mas uma é a glória do celeste, outra é a glória do celeste. Uma é a glória do sol e a glória da luz, apóstolo Paulo, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela é glória. E outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos, sem esse corpo mortal, ressuscitará em corpo. Sem esse ignominia, ressuscitará em glória. Sem esse fraqueza, ressuscitará com vigor. Sem esse corpo natural, ressuscitará com espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, diz o apóstolo Paulo. Assim, o corpo terá a natureza apropriada, de maneira alterar, o espírito se manifestar e agir através dele. No mundo espiritual será vendido. Tudo que estamos por nós mesmos amor de Deus. É a glória da nossa comparada. Nem como nós temos aqui. A mesma coisa. Paulo já ordenado a Deus. A mesma maneira, o corpo de nosso Jesus Cristo. A mesma corpo imortal, um corpo glorioso, um corpo vivo espiritualmente e um corpo espiritual. O termo grego exomagogi, baseado na indicar a reunião da igreja de Jesus. Ele afirma verso 5. A outra igreja não deixando a nova pregação, pega os cuidados, antes pregamos os nossos e tanto mais poder se vai ver para produzir tanta inteiro. Que vive com comum, foi usado nessa todas as reuniões das igrejas locais de Jesus são tipos da grandiosa reunião da igreja universal de Jesus, isto é, da uma de todas as igrejas locais que existem em todo o mundo e todo o tempo que operar no futuro de Jesus, na família. Todo o povo já é pela terra, onde estarão envolvidos neste momento, o chamado arrebatamento. Você que vai lá, que não pedaços, vai ser curioso, magnífico, extraordinário. Será um dia muito certo, Senhor. Será uma grande recompensa de ter se estudado, ter se dedicado, ter se entregue completamente ao Senhor da família. E como uma verdade em permanecer firme no Senhor. Porque a sua fala de abandonar o Senhor, o seu lado, o indivíduo começa a ter problema de ser lá, o indivíduo ficar rico, ficar bem-vindo na igreja. Mas eu acho que o sábado santo me fala, sabe? Porque era a maior ilusão. Até o Senhor não serve, a maior ilusão para ele. Não serve sempre, crente, o Senhor, todos os coisas. Porque sabe, da grande e da vida eterna, para o Senhor, a todos sempre. Então vale a pena, irmãos, se fortalecer na fé, vale a pena aguardarmos a vida do Senhor, termos em nosso coração aquela esperança maravilhosa. Assim, nós vamos encerrar a mensagem. Como temos hoje falando que é que o apóstolo Paulo deixou firmar de mão em Cristo de Tessalônica, histórias de maneira de a ponto de lugar eles que resultassem na promessa da vida de nosso Jesus Cristo, a arrebatados por igreja e prosseguir o evangelho está sempre. E essa mensagem dirigida pelo Espírito Santo de Deus ao coração do apóstolo Paulo, uma revelação de Deus, do Senhor Jesus para ele, e como está a nós neste dia. É escrito, aquilo que está escrito aqui, não é apenas para o tempo presente, para o tempo mais claro, principalmente para os que vivem as coisas de Jesus. E nós nos incluímos nisso. Deus nos abençoe. Nós somos privilegiados. Nós somos orgulhosos disso. Como aplicamos essa mensagem? Meus irmãos, seja gente desse povo, a voz de Tiago, aos seus corações. Você crê a promessa da voz de Cristo se cumprirá e não dará se cumprir. Devemos a Deus e a milão e uma porque já passou. Essa promessa é para nós também. E oraria ao coração dos irmãos, dizendo: aqueles irmãos que deixam fortalecer sua alma para esperar essa obra de Jesus Cristo, filhos de fé, sendo a obra de Jesus, porque nós estamos aqui mais para parar os estados, mas para executar a obra de Jesus, a lei que fez nas vidas. Então eu digo: os irmãos têm que orar, que eles devem se fortalecer, a questão anual, no final do tempo, desejo de fortalecer seus corações, e vamos ajudar o 114 do Banco Cristão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, auxilia os teus servos, ó Deus, amado, nesse propósito dos seus corações, em garantir-lhes, ó Deus, guardando esse grande valor do dia de Jesus, os que são obrigação pura para arrebatar, para dar ao povo, a terra, do sofrimento, essa coisa toda que adianta nos últimos dias, na grande tribulação, em que a graça vai deixar a frente de chefe se está. Ó Deus, filho do meu povo, me parece esses desejos de bom caminho da fé, Senhor Deus, a inspiração do Espírito Santo, poderoso, em os teus servos, em nome de Jesus.